recordação é o perfume da alma. É ou não é? As recordações más nós devemos evitá-las. Mas as boas recordações são o perfume da alma. E, portanto, nós queremos trazer aqui testemunhos vivos de boas recordações da ATAN. E claramente que os nossos associados, e eu, quando fui para a ATAN, tinha 26 anos, talvez, já o Moraes Jorge estava na dianteira como Presidente da Assembleia Geral, o Vieira Dias era o Presidente da Direção. Conheci, a ATAN foi uma escola importante para mim, porque tive contacto com muita gente que dominava o direito administrativo na altura, governantes, professores de direito. O Vieira Dias tinha uma abrangência de contactos brutal, entrava nos ministérios, entrava nas inspeções, entrava nos professores de direito, portanto ele tinha uma influência muito grande e a ATAN vivia muito disso, não é? E depois era uma pessoa notável no trato. Portanto, era um gentleman, era uma pessoa que sabia estar em todo lado, falava muito bem com as pessoas e, portanto, era simpático, agradável, justo e, portanto, foi, de facto, o grande líder da ATAN. E eu, para mim, é muito bom ainda termos pessoas entre nós que acompanharam com outra persistência esse projeto da ATAN e que podem partilhar essas experiências para que os sócios possam perceber que a ATAN, os tempos mudaram, a ATAN também se foi adaptando à mudança dos tempos, mas o perfume da alma não muda. E, pelo menos enquanto esta direção estiver aqui, nós vamos fazer porque esse perfume seja presente e continue a cheirar sempre muito bem. Portanto, estas pessoas é que fazem parte disso, dessa alma da ATAN, e por isso eu as convidei e por isso eu agradeço eu e a direção, o Ricardo, que está aqui presente, que é o... E também devias vir para aqui, porque eu não gosto de ser aqui o Presidente, eu gosto de ter a minha equipa. Está ali o Ricardo. Aliás, o Ricardo tem um papel fundamental nestes projetos, porque nós na direção temos, como tem nas autarquias, pelouros, não é? As câmaras, nós também temos pelouros. E este pelouro dos associados, da organização da RAPS, está entregue diretamente ao Ricardo, e eu não me meto muito nisso, a não ser quando ele me pede alguma opinião, e portanto... Mas esta iniciativa partiu de uma ideia coletiva da direção. Eu achei assim, bem, eu acho que nós não vamos levar uma nega. Nós vamos convidar as pessoas e acho que as pessoas vão perceber bem qual é o objetivo e acho que até vão ficar satisfeitas. Reparem que nós, até para dar esse sinal, numa revista municipal, fizemos aqui uma entrevista notável com o Moraes Jorge e ele fez ali uma descrição muito interessante da vida da ATAN. E eu até, quem tem os municipais pode pegar nesse número, não me recordo do número da revista, mas foi talvez há o ano penúltimo, onde está essa reportagem e essa entrevista feita pelo nosso diretor Daniel Coelho, e onde se percebe como é que a ATAN nasceu, como é que se desenvolveu, quais foram os projetos que a ATAN fez bem, os projetos que não fez tão bem, mas portanto é isso que faz parte da história das associações e que as fortalece. As associações que não respeitam a sua memória, que não têm o tal perfume da alma, que é a recordação boa, não têm hipótese. E por isso eu tenho aqui estas pessoas comigo e eu vou dar a palavra, vou começar pelas senhoras, não é? Para a Fátima. O Mileu ainda tinha um problema particular. Quando eu estava na ATAN, ele, e é uma coisa que eu nunca me esqueci na vida, ele pensa que eu não sei, mas eu sei, ele era da Associação de Tesoureiros. E a Associação de Tesoureiros era uma associação diferente da ATAN. E ele nunca deixou a ATAN, mesmo assumindo essa responsabilidade. E isso é uma coisa curiosa que eu quero já aqui registar. Mesmo nunca tendo deixado de assumir a sua responsabilidade, nós sabemos que a gente puxa pelas suas quintas. Eu, por acaso, não tenho essa visão. O país é que tem, nós temos é que puxar pelo país, não é pelas quintas. Mas o Mileu sempre foi um homem dedicado à ATAN, mesmo tendo esse compromisso institucional com essa associação. E eu nunca, aliás, uma vez tivemos uma formação lá em Santarém, estive a falar muito tempo com ele, e nunca mais me esqueceu da postura que ele teve, sempre correta, ainda hoje está aqui connosco, o que significa que há uma relação de amor eterno, se a expressão é permitida, relativamente à ATAN, e acho que esse amor eterno é o que têm todas as pessoas que estão aqui, não é? E por isso mesmo é que nós no próximo estatuto vamos alterar os estatutos e vamos valorizar o estatuto do associado aposentado, que eu acho que deve... A única coisa que eu acho que estamos a ver bem na direção é
os estatutos bloquearem a possibilidade do associado aposentado poder exercer funções executivas. Mas todas as outras funções eu acho que podiam ser. Isso é uma discussão que eu... Pronto. Mas eu admito isso não porque não tenha nenhum estigma, mas para dar um sinal da renovação da associação. Não é? Da renovação. Das pessoas, a associação se ter capacidade de se renovar. Aliás, eu sou muito crítico ao facto da ATAN, na sua história, só uma vez é que teve 2 listas nas eleições. Tem que ter mais, tem que ter outros projetos, não, tem que ser uma associação viva, em que há projetos alternativos e todos os projetos, desde que sejam democraticamente escrutinados, são bons. Mas depois só ganha um, mas não interessa, isso dá força às associações. Portanto, se nós no próximo ato eleitoral tivermos mais projetos alternativos, melhor. Isso é bom, é sinal que a associação está viva e que tem pessoas que pensam de maneira diferente e que têm que ser respeitadas. E, portanto, esse é o caminho que nós também queremos fazer. Mas, portanto, eu dava aqui a palavra à Fátima para ela começar a abrir as hostilidades com algumas coisas da sua vida associativa na ATAN e que queira registrar. Ora bem, começo por agradecer o vosso convite e dizer que me chamo Maria de Fátima Capote, como já viram com certeza. Trabalhei 36 anos na Câmara Municipal de Porto Alegre e estou aposentada há 17 anos. Quando me aposentei, desliguei-me completamente. Tem que carregar? Não está a funcionar. Desliguei-me completamente de tudo, da legislação, de tudo o que dizia respeito à minha vida profissional. Por razões que não para aqui agora não interessa. A minha recordação da ATAM vem, eu penso, da constituição da ATAM. Eu, mais o chefe da Secretaria da Câmara, então, na altura agora chamam-se diretores de departamento, mas chamavam-se chefes de secretaria. O chefe de secretaria, eu mais 2 colegas, fomos à armação de Pira, acho eu, a um colóquio, também não sei se chamava colóquio, esses elementos eu não tenho presentes. A ideia que eu tenho muito presente é de uma sala e uma mesa retangular muito comprida em que estaríamos presentes talvez 50 pessoas. Os chefes da Secretaria da Câmara da Figueira da Foz, de Aveiro, de Lagos, de Portimão, de Faro, e nesse colóquio, se é assim que ele se chamou, nesse colóquio é que foram eleitos os órgãos da ATAM, que eu suponho que nessa altura teria tido outro nome, que a ATAM nessa altura se chamava de outra maneira, porque a Associação dos Técnicos Dos secretários municipais. Mas podem interagir. Sim. É que há uma situação antes. Muito antes. Mas eu depois, Depois, eu só... continuo, eu- mas há uma situação antes dessa. eu E essa lembro- já foi uma reunião para escolher os diretores. Pois, nessa foram eleitos Sim, os os órgãos órgãos. sociais. É que eu me lembro e Isso em que ano foi? eu acho que é 71, 77, 77, 78, sim. Pois. 78. Depois, a partir daí, a Câmara de Porto Alegre, eu hoje, com grande desgosto meu, vejo apenas uma funcionária dos serviços municipalizados presente e que veio por conta dela aqui à RAP.
quando a Câmara de Porto Alegre esteve sempre presente. Eu fui, enquanto funcionária da Câmara, a todos os colóquios da ATAM, mais 8 funcionários, 8 ou 9. Estivemos sempre presentes, todos os presidentes das câmaras nos autorizavam a ir com transporte pago, com ajudas de custo, e quando ouvi o Sr. Presidente hoje aqui dizer que o Souselo estava presente em força, entristeceu-me, porque a Câmara de Porto Alegre esteve sempre presente em força, seria das câmaras onde estavam mais funcionários presentes em todos os colóquios. Eu fui a todos os colóquios enquanto trabalhei. Durante esses 36 anos fui a todos os colóquios. Para além dos colóquios, fui eu e muitos funcionários da Câmara, fomos a todas as RAPs, a reuniões, a outro tipo de reuniões que a ATAM fazia. Isso marcou-me profundamente, porque hoje, talvez estes funcionários que estão aqui à minha frente, relativamente novos, não consigam perceber o que era ser funcionário há 50 anos. Ser funcionário há 50 anos em que não havia gabinetes jurídicos, em que ninguém nos ajudava, em que era o diretor do departamento, em que saíam diplomas e em que nós tínhamos que estudar os diplomas que saíam e aplicá-los. E estudá-los com o diretor do departamento e as dúvidas que tínhamos, telefonávamos para a ATAM, para o então gabinete jurídico, sempre dispostos a ajudarem-nos, para a CCR, e era assim que nós aplicávamos a legislação, porque não tínhamos técnicos superiores licenciados em Direito, não tínhamos quem nos ajudasse. Era assim através da ATAM e da CCR. Hoje todas as câmaras têm um técnico superior licenciado em Direito, licenciado até em Economia e etc. Portanto, a ATAM foi fundamental para mim pessoalmente e para muitos funcionários da altura, foi fundamental na minha formação enquanto funcionária. Eu entrei como escriturária datilógrafa provisória, fiz concurso para escriturária, depois fui a Lisboa fazer concurso para terceiro oficial, porque nessa altura ia-se a Lisboa fazer concurso, eram 1000 e tal concorrentes na FIL, nem sequer era na Câmara, éramos 1000 e tal concorrentes, com prova de datilografia, etc. E como ninguém da Câmara de Porto Alegre, fui só eu e outra colega, ela da parte financeira e eu da parte administrativa, foram só estes 2 funcionários, e nós passámos à frente de toda a gente que lá estava, muito mais velha, em idade e em tempo de serviço, e passámos à frente de toda a gente, porque depois progredimos mais facilmente. Eu, ao fim de 12 anos de serviço, era chefe de secção. Isso possibilitou-me uma carreira bonita, que eu considero bonita e gratificante. E de modo que, para não me alongar demasiado, temos mais colegas para falar, quando me aposentei, pensei que não me queria arriscar da ATAM. Não por beneficiar dos apartamentos, dos colóquios, sei lá, das coisas que a ATAM tem para os aposentados,
Não, por nada dessas coisas, embora já tenha atualmente beneficiado dos apartamentos, não, por pura gratidão. Eu sou uma pessoa grata à ATAN, porque acho que a ATAN me ajudou a fazer-me funcionária e a dar conta do meu recado enquanto funcionária, enquanto funcionária para mim própria e para ajudar os funcionários que dependiam de mim. Este depoimento faz-me lembrar o nosso hino que vai ser lançado no Colóquio Nacional. Até vai ter um hino. E a letra do hino toca em muitas das mensagens que nos deixou aqui. Curioso que eu estava a ouvir o hino, não vos posso passar para o hino, porque tem que criar aquela inovação no colóquio, não é? Vamos abrir o colóquio com um hino. Mas uma das coisas que disse aqui, duas frases, estão lá no texto do hino. Mas sem o nosso Presidente da Assembleia Geral, não foi no período quente, mas também andou por lá, então partilhe lá connosco algumas coisas. Eu vou dizer nada. É assim, temos que perceber como é que isto nasceu. A associação nasceu no meio de alguns colegas à Suíça. Foram ver como é que os suíços trabalhavam lá, nos municípios. Então, alguns colegas vieram e tiveram a ideia de criar uma associação, na altura que disse aqui a colega, era a Associação dos Secretários Municipais, porque só os chefes de assessoria é que podiam fazer parte dessa associação. Então, reuniram várias vezes, em Aveiro, nessa lá embaixo, em vários locais. Entretanto, um ali, outro lá, havia só telefone, não havia telemóveis, não havia nada, né? Os contactos eram esporádicos. Até que resolveram, como a Figueira da Foz era o município mais central, as reuniões passaram a ser feitas algumas preparatórias na Câmara da Figueira. E eu estava lá na altura. Ainda como, diz ali o colega, como terceiro oficial, porque fizemos esse concurso na fila, com 1000 e tal concorrentes, passaram só 135 ou 150, o resto ficou tudo fora, com um indivíduo que nos ouviram falar, que era um terror na altura, que era o Pires de Lima. Exatamente. O Pires de Lima. Era um terror, aquele indivíduo chumbava toda a gente. Chumbava mesmo. E para explicar aqui um intervalo, que é, esse concurso que vamos fazer dava logo direito a acesso à carreira de chefe de estaria. Entrámos por municípios rurais de terceira, depois concorríamos à segunda, à primeira, e depois passávamos para os urbanos de segunda e primeira. Bom, quem é que entrou logo na altura, depois do 25 de Abril? Uma senhora que já vocês ouviram falar, que nós conhecemos por a Bela Helena. Quem era essa Bela Helena? A Bela Helena é a Helena Torres Marques. Não sei se ouviram falar uma vez, não. O bicho deve ser recordado. E essa senhora alterou todo este paradigma das coisas. E o que é que fez? Isto é muita malta aí, o melhor é criarmos aqui um preço, tem que esperar mais um tempo para poder vir concorrer a chefe de estaria. Simplesmente, havia muitas câmaras com os lugares vagos. E, entretanto, lá na Câmara, estava ainda como terceiro oficial, voltando atrás, e eu era lá o escriturário desta rapaziada mais velha, que já era chefe de estaria. O Jorge Madeira Santos de Faro, o Alfredo José Rodrigues de Aveiro, o Alberto Vasco da Melhada, ainda vivo, esse ainda vivo. O Alfeu Marcos de Vila Franca de Xira, e eu que secretariava aquelas reuniões. Pronto, aquilo foi feito e tal, etc. Andaram por aí, quando é que era constituída a associação. Entretanto, abriu concurso para as vagas aqui do país, para concorrer para 5 ou 6, para ver onde é que ficava, porque nós na altura ficávamos funcionários do Ministério do Interior. Sim. Nós éramos funcionários do Ministério do Interior e depois vínhamos para as câmaras, no regime quase de destacamento, colocados. O Presidente da Câmara ali não riscava nada. Lisboa é que mandava, está ali, nós éramos independentes. Não é? Nós éramos, o bicho social brasileiro, tu dizes. Nós éramos independentes. Entretanto, eu concorri e fiquei em Góis. E quando fui para a Câmara de Góis, ali no interior, no distrito de Coimbra, então foi constituída a associação, foram feitos os estatutos, foi constituída a associação em 1979. Faz então,
44 anos, com a designação da Associação dos Secretários Municipais. Depois, mais tarde, era preciso alargar isto. Entretanto, quem é que entrou na primeira direção foi essa escolhida que eu disse, lá embaixo. Depois eu fiquei como suplente, comecei a ficar ali suplentes na direção, com o Vieira Dias, com outros colegas, e passado uns anos, o Vieira Dias convidou-me para tesoureiro. E aí é que a gente começou a mexer nas coisas. Só o Vieira Dias era o alma mater desta coisa. É um homem que nós, na Associação, já disse isso aqui ao Marcelo, nunca devemos esquecer. Porque estava a fazer uma pequena referência a ele. E então, começaram-se a pensar como é que nós gostávamos. Ela disse há bocadinho, ninguém nos dizia nada. As circulares da Administração Central desapareceram. Ninguém explicava nada. O que é que valia o telefone? O telefone é que nos ajudava. Quando nós tínhamos dúvidas, ligava para o colega A, para o colega B, para o colega C e explicava assim, nós temos que transformar isto. Temos que modificar isto. E então começámos a fazer reuniões entre todos. Pronto. Os papéis estavam em casa de um, depois os papéis em casa do outro. Estava tudo espalhado. O depósito era em Vila Franca de Xira, na casa do Alfeu. Pronto. Entretanto, a partir dali, começámos com a formação. Era preciso a formação. Tentar explicar às pessoas como é que isto funcionava. As circulares apareceram, para aí fora e tal, formação, e nós todos começámos a dar formação dentro da ATAM. E Deus perdura e bem. Depois, é preciso dar uns colóquios. O primeiro colóquio, lembro perfeitamente, foi em Faro. O primeiro colóquio da Associação foi em Faro. Depois resolveram-se outros. Depois, em 1981, foi feito um colóquio no Funchal. Foi feito um colóquio no Funchal. Foram precisos 2 aviões, se a memória não me falha, para levar todos os associados. Foi um sucesso. O nosso amigo Alberto João estava doido com aquilo. Muita gente, bem, alguns também queriam visitar a ilha, não é? Alguns queriam visitar a ilha. Mas o que é certo é que foi realmente um sucesso. Depois, a partir dali, o Vieira Dias foi para a direção e convidou-me para ir para tesoureiro. Eu aceitei de bom grado, não é? Aceitei de bom grado. E foi na altura a Associação desenvolveu-se à custa daquele homem. Não sei se recordam que a Associação fez parte da Audit, foi criada a Audit, que é a União dos Dirigentes Territoriais Europeus, houve reuniões em que eu fui mais o Vieira Dias, e outros colegas, soltamentos, fomos a Nancy. O homem mater daquela coisa era o francês, o nosso colega francês. O francês era o Gilbert, não me falha. Ele chamava-se Gilbert, acho que eu. Ele na França tinha um bocado esquisito, porque ele vinha de um banco. E, portanto, eles tinham uma visão diferente da nossa. Pronto, criou-se a União dos Territoriais Europeus. O Vieira Dias deixou de ser o nosso presidente. O Vieira Dias era um homem realmente formidável. A certa altura, o que é que ele lembrou? Vamos fazer uma fundação com os colegas italianos. Então, foi constituída uma fundação para os estudos em Veneza, na ilha de São Servo. Depois também foi feita uma outra, com os americanos, mas nessa eu já não participei. O que é que eu queria dizer? Tenho aqui um apontamento para falar, não posso esquecer disto. Houve uma reunião, esta agora é dedicada aqui ao nosso presidente. A Associação viveu bons, mas também teve alguns momentos que não foram assim tão bons, como em todas as associações. E, a certa altura, o Presidente da Câmara de Santarém, penso que era não era o Botas, era o Noras. Não, Noras. E o Noras fazia parte de uma agremiação qualquer que elogiava e dava condecorações a várias entidades. Na altura, lembro perfeitamente, o Vieira Dias disse assim, ele tratava por Moraes. Ó Moraes, estás aí perto de Coimbra, vais comigo, eu acho que vou lá receber uma coisa qualquer lá na universidade e tu vais lá ter comigo. Está bem, eu vou. Então o que é que foi nessa altura homenageado? O professor José Hermano Saraiva, já muito caquético e tal, eu lá foi. E o Noras é que era o Presidente da Câmara de Santarém, que era o que aquela coisa, e eu tenho aqui isto apontado para não me esquecerem. E ele disse assim, claro, fez os elogios à TAM. Ele fez um elogio formidável à TAM, a plateia estava cheia, sei lá, 3 vezes ou 4 vezes isto. E então,
o nosso amigo disse assim, deixa eu ver como é que eu tenho isto aqui apontado. Vou ter que... Tá aqui. A certa altura, Honora diz assim, bem, está aqui o nosso presidente da Associação, Vieira Dias, da ATAM, Santarém, e como ele conhecia já a forma da Associação trabalhar, disse assim, a Associação é assim, há VD e depois DVD. E ficamos todos a olhar para o outro. O que é que ele quer dizer com AVD e DVD? Antes do Vieira Dias e depois do Vieira Dias. O que é que era a Associação antes do Vieira Dias e o que é que seria a Associação depois do Vieira Dias? A Associação. E realmente ele já tinha ali um feeling qualquer para esta situação. Quem viveu muito isto por dentro sabe que havia momentos que foram muito poucos. E eu agora tenho aqui uma coisa também. Epá, parece que é uma réplica. Mas, para bem entendedor, meia palavra basta. Eu agora tenho aqui assim, AMC e DMC. Antes do Marcelo Caetano. Ele é delegado, mas eu tenho que apertar ali o C. Antes do Marcelo Caetano, e o que é que vai ser depois do Marcelo Caetano? É que este nosso presidente atual tem muitas semelhanças, não digo 100% ainda, estou a ser sincero, mas tem muitas semelhanças com o Vieira Dias, com uma nova dinâmica. E hoje temos a prova aqui, em relação ao passado e ao atual. Esta RAPA foi muito dinâmica, os colegas têm que concordar. Existiu algumas anteriores. Esta não tem nada a ver com as outras. E eu acho que estamos no caminho certo. A Associação tem que se rejuvenescer com os novos colegas, com as novas formas de estar, com os pensamentos, ligar para um sem vergonha, para tenho aqui esta dúvida, como é que como não é. E eu acho que hoje temos aqui o nosso amigo, como é que ele está? Está ali, o nosso Pedro Marcos. É um super nesta coisa. É mesmo, não tenho dúvidas. Eu, em primeira opinião, em que eu assisto à forma clara, precisa, e se reparei a forma como ele estudou isto tudo. Ele não vinha para aqui de borla. Isto é preciso. E depois tem aqui o chefe. O chefe é a alma mater desta coisa. Estes são dois barras que aqui estão. E a Associação precisa disto. Ajuda os colegas. Os colegas precisam. Isto é que é a nossa Associação. Viver a Associação. Temos que viver isto. Porque, se deixarmos morrer isto, e já houve aqui períodos, houve uma cantada de alguns sócios, penso eu, houve uma cantada de alguns sócios, muitos sócios, houve uma cantada de muitos sócios. É preciso recuperá-los, é preciso trazê-los para junto à ATAM, de forma a que isto continue. Porque o poder local, a gente diz assim, o poder local, eu sei do tempo, não é? Eu sei do tempo em que os presidentes da Câmara, eu já estaria, se eu abrir a boca nas reuniões, se eu estava calado, é porque não percebia nada daquilo. Se eu falava, e outros colegas também como eu, é porque estávamos a querer impor as nossas regras lá dentro da Câmara. Ele é que manda na Câmara. Portanto, isto hoje tem que ser um pouco no sentido de atenuar esta situação, mas mostrar, e há bocado aqui fazer essa referência, eu não ponho a minha caneta aí. Mas é preciso ter coragem de o fazer. É preciso ter coragem de o fazer. E os antigos chefes de estaria, ali vai concordar comigo, tinham esse poder entre comas. Eles não nos podiam pôr na rua, só por processo disciplinar. Hoje é tudo por comissões de serviço. E a comissão de serviço tem que ter, não, é a minha visão. Um bocado de subserviência em relação ao poder. E nós, na altura, se nos levantássemos de seminário, íamos para a rua. Se não, ficávamos ali na mesma. O presidente da Câmara nos podia perguntar, nós éramos do quadro. Essa bela emenda, quando acabou com o chefe de estaria, ainda criou ali uma carreira intermédia, essa coisa é o assessor. O assessor autárquico. Já era uma forma ali, nem a carne nem a peixe. É? Estávamos ali. Pronto, estávamos ali a só prestar serviços, era como o chefe de estaria na mesma, mas não tínhamos essa categoria. E portanto, para já, é a primeira intervenção que eu queria fazer, era a palavra também ao Grisha e no monopolizar. Mas é assim, como há ali uma colega que quer fazer uma palavra. Isso é para interesse. Exatamente. Eu gostava de dizer que você trabalhar na Câmara de Arroz em 97 no estágio profissional. Primeiramente, geralmente estava. Era o Sr. João. Agora está a ir do hospital. Sim. Então, no tempo do Sr. Mendes, talvez 20, 30 associados. Hoje são 3. Eu ainda não sou.
Ainda. Tem que ser, tem que ser. É isso que eu ia dizer. Vou balar daqui e vou-me fazer sócia, mas porque achei que realmente foi muito produtivo hoje e que acho que a ATAM devia chegar mais perto das câmaras pequeninas e perceber a importância que é para nós neste momento, quando a legislação está constantemente a alterar. Também somos, mais uma vez vou dizer que somos câmaras pequeninas onde somos pau para toda a obra, fazemos um bocadinho de tudo, às vezes fazemos mal, porque não sabemos se quer fazer, ou achamos que estamos a fazer bem e estamos a fazer mal. Deixava só essa sugestão, chegarem perto das câmaras pequeninas e cativarem-nos a Mas é ser assim, sócios. não podia deixar de registrar com muito agrado termos mais uma associada. Digo-lhe uma coisa. Até vou fazer uma coisa. Nós Porque a somos gabinete que- jurídico até se vai aproximar das câmaras mais pequenas. Mas posso-vos dizer uma coisa. Hoje há, aliás, no Covid também não teve só coisas negativas, teve coisas muito negativas, mas houve uma coisa positiva, é que nos permitiu estimular a relação, embora ela não seja a que eu gosto mais, não presencial, mas que também pode ser profícua. E o que é que eu vos sugiro? A ATAN, neste momento, depende daquilo que vocês quiserem. Se vocês, por exemplo, fizerem muitos contactos telefónicos para o gabinete jurídico, nós temos um regime de atendimento para uma dúvida de urgência. Por exemplo, está com uma dúvida e liga para o gabinete jurídico. O gabinete jurídico não lhe vai fazer um tratado, mas vai dizer assim, olha, não vais por aí, porque isto tal, é melhor ir só por aqui. Mas se tiver tempo, pode pedir um parecer jurídico flash, que é um parecer jurídico de uma folha, que recebe logo, passado 24 horas, e tem um parecer jurídico. Mas se ainda tiver mais tempo, ainda tem um parecer mais exaustivo, daqueles que dão para dormir. Obrigado. A outra coisa é que nós estamos a criar uma rede de contactos, quer entre delegados, quer entre os membros da direção e convosco. Portanto, o meu telemóvel, eu nunca fui elitista nem vaidoso. Nada, não gosto disso. Se às vezes não tenho a capacidade de responder, mas todas as pessoas que me ligam, associados ou não associados, eu raramente não deixo de responder. Raramente. Portanto, essa rede tem que ser criada aqui dentro. Os associados, para além de ter estes serviços do gabinete jurídico, do flash jurídico, do atendimento telefónico, dos parceiros jurídicos, passam a ter uma rede de contactos que lhe permitem partilhar informação e tirar dúvidas. Ninguém sabe tudo. Eu também tenho que telefonar para vocês. Tu como é que estás a fazer aí? Pá, eu aqui tinha dúvidas, não sei. Olha, obrigado, Ricardo. Não sei o quê. E vamos tentar criar essa cultura aqui dentro. Porque há uma coisa que vos digo. A nós o que nos preocupa são os trabalhadores, não é o dinheiro. Certo? Até não vive para dinheiro. Não é? Até não tem lucro. Nem quer ter lucro. Até serve os trabalhadores das autarquias. E é esse o espírito que nós temos que levar até ao fim e que quero que vocês percebam. E há outra coisa. Nós, se formos ao Secretário de Estado, e se eu disser assim, como tinha o Vieira Dias, eu tenho 4.000 associados, ele olha para mim. Começa assim, 4.000, isto aqui, não podemos brincar com estes senhores. Mas se eu for para lá com 1.800, ele diz... Isto também tem sido... Oh, Marcelo, deixa-me ter essa agora por causa dos 4 dias. Um dia, mais o Vieira Dias, fomos a convidar o Presidente da República, que na altura era o Dr. Mário Soares, foi mais um colega meu, que eu não sei quem, eu não sei se foi o Henrique, se foi o Fonseca. Ele virou para o aqui da associação, o Mário Soares. Ele começou ali, que é que ele fazia? Quantos são vocês? Ele só vinha se fosse muita gente. Se fosse pouca gente, ele já não vinha. E eu, por exemplo, nos assistentes técnicos, nós estamos a pensar, eu posso dizer aqui, nós estamos a pensar fazer o quê? Nós vamos, nestes 3 encontros nacionais, o Encontro Nacional de Dirigentes, o Encontro Nacional de Técnicos Superiores, e o que fizemos no sábado passado tinha mais de 80 pessoas, há uma coisa que para nós foi evidente. Nós temos que fazer alguma coisa pelos trabalhadores, não numa lógica sindicalista, porque nós não somos sindicato. Isso que fique claro. Isso é claro. Nós a única coisa que queremos é valorizar, melhorar os trabalhadores, dar-lhe outra capacidade de resposta, partilhar informação, valorizar cientificamente. E nós o que é que vamos fazer? O nosso gabinete já está a preparar uma proposta de revisão das carreiras técnico superior e assistente técnico. Essa proposta está a ser coordenada por um professor catedrático, que é o professor Licínio Lopes. E nós vamos entregar essa proposta ao Sr. Secretário de Estado.
E vou-vos garantir uma coisa, se ele me disse, claro que se eu fosse com 4.000 associados nas costas, estou como o Mário Soares, para lá, mas eu vou lá com 1.800 e nós temos que crescer. Mas há uma coisa que eu vos posso garantir, é que se ele me responde, não temos condições, não há dinheiro, o país não produz, eu vou dizer assim, Sr. Secretário de Estado, nós vamos avançar com uma petição pública para ir para a Assembleia da República. E aí, os nossos assistentes técnicos podem subscrever essa petição. Quanto mais subscrição ela tiver, mais peso vai ter na Assembleia da República. E a ATAN, com o seu gabinete de estudo, está disponível para ir à Assembleia da República defender a carreira. Mas não é numa lógica sindicalista. Não é lá de ganhar salários, de reclamar subsídio de refeição e férias. Nós estamos numa lógica de valorização da carreira para que os trabalhadores trabalhem melhor. Então eu já disse ao Secretário de Estado, olha, há trabalhadores que eu sei que não estão a pedir mais dinheiro. Estão a pedir é mais dignidade. Já que o país não pode pagar mais dinheiro. Certo? E há maneiras de fazê-lo. Por exemplo, nós podemos admitir que um trabalhador, por exemplo, por que não o Secretário de Estado reconhecer que isto que nós estivemos aqui a fazer não possa contar para o CLA? Então um trabalhador esforça-se, vai a uma formação, vai fazer um curso, vai fazer uma pós-graduação e depois, nos pontos do CIADAP, aquilo parece que não tem importância nenhuma. Tem que ter importância obrigatória. Ou seja, a juntar a formação à avaliação profissional. E essa é uma das coisas que nós vamos pedir. Não pague, valorize a carreira e valorize a formação. Por exemplo, trabalhadores que tiram licenciaturas. Estão ali, às vezes parece que é uma cunha que vai para a mobilidade por cunha. Então, se o trabalhador tira uma licenciatura em Direito, ou em Engenharia, ou Arquitetura, ou Economia, ou em Turismo, seja do que for, forçou-se e depois parece que está a mendigar uma mobilidade. Isso tem que ser reconhecido. Estão a ver? Portanto, é esse esforço que nós vamos fazer. E depois apostar numa coisa, que é melhorar cientificamente a associação. Nós temos que ser reconhecidos. Tem que dizer assim, opa, um parceiro da ATAN tem que ter prestígio. Tem que ser considerado. Está a ver? Bicha, avança. Então, boa tarde a todos os colegas. Eu, felizmente, conheço a generalidade dos colegas que aqui estão há muitos anos. Felizmente, andei por aqui muitos anos. Agora estou retirado, portanto, também os guerreiros também têm direito ao descanso. Não em relação à ATAN, quando a ATAN precisar de mim, pronto, ou quando achar que eu serei minimamente útil, como sempre, já deixo aqui a minha disponibilidade para tudo o que entenderem que eu possa ser útil. Agora sim, eu não tenho a experiência da formação da ATAN que os colegas já falaram. Portanto, eu comecei a ter ligação com a ATAN a partir de 1980, nos finais de 81, 82. Eu sou associado da ATAN desde abril de 1982. Portanto, eu na altura tinha uma carreira, a Fátima diz que era escriturária provisória, mas eu lembrei-me do nome porque eu, quando comecei a minha carreira, era eventual permanente. Lembrava-me disso, porque o doutor Carrinho de Leite dizia que o eventual não é permanente. Eu sou eventual permanente. Sou eventual e, portanto, não tenho carreira nenhuma. E sou permanente porque não é para ir embora. Ele diz isso. Você está sempre assim que andei até lá, aí aos anos de 1986, andei naquela situação, depois para lá fizemos um concurso manhoso interno, daqueles que se faziam, acabaram por regularizar tudo como os outros, e é assim que as coisas vão continuando, mas acho que hoje está mais ou menos tudo na mesma. Outros nomes, mas já vou subir para o permanente. Outros nomes, falando mais a sério, eu comecei nisto. Eu, quando fui trabalhar para o município em 1980, aquilo tinha saído naquela altura de uma inspeção, acho que aquilo não correu para lá muito bem, porque foi naquela altura que os presidentes pensavam que podiam fazer tudo aquilo que queriam e podiam, aquilo acho que a inspeção não correu muito bem, eu também não tinha lá ninguém e o presidente, pronto, na altura lançou-me assim tipo às férias e disse, tu tens que ver como é que isto aqui funciona, que senão a gente vai ter problemas aqui, que eu acho que tinha sido na altura bem apartado lá pelos inspectores, e enfim, eu na altura tinha 23 ou 24 anos e apareci-me aqui no meio daquelas pessoas todas como o Jorge falou, que eu conheço-os quase todos, mas aqui na região, porque aqui na região que havia mais, e isso é onde devo muito, foi o seu destaque, é que efetivamente eu como sempre digo isto e com muita honra, que ele foi o meu padrinho aqui dentro destas lides e pronto, a ele muito devo, e à ATAN, porque eles naquela altura
Portanto, como o Moraes Jorge disse, isto era a Associação dos Secretários Municipais, porque, em princípio, e o Moraes Jorge sabe isso melhor do que eu, isto era destinado a ser uma associação porque secretários municipais, porquê? Isso é porque eu ouvi dizer. Porque era um título que, na altura, as pessoas que coordenavam os serviços dos municípios queriam esse título. Portanto, era o título que queriam era ser secretário municipal, era o título de secretário municipal, porque isso veio da formação lá da Suíça, dessa Lausanne, que eu li uns artigos com o sotaque me deu um certo momento sobre isso, não. Pronto, o que é que aconteceu? A partir de 1981, se eu não estou em erro, começaram a abrir a outras categorias, associados de outras categorias, e eu em 82, como assim, eu tenho um espírito aberto em si, associei-me logo na ATAN desde 82, portanto, é que eu já sou um associado, portanto, já há muitos anos da ATAN. Pronto, e a partir daí, passado uns anos, não muitos, portanto, aqui o Sr. Jardim convidou-me para ser delegado, tive uns anos como delegado suplente, e infelizmente o Sr. Estaque, pelas leis da vida, deixou de exercer as funções, e eu tive uma série de mandatos como delegado, depois ainda fiz um mandato na direção, e depois fui para o gabinete de estudos. Pronto, os últimos anos da minha vida profissional, os últimos 5 ou 6 anos, trabalhei mais para a ATAN do que para o município. Eu no município tinha pouco que fazer, portanto entendiam que eu se calhar não era muito útil por causa daquelas coisas, como o Moraes Jorge diz, que ele há bocado eu anotei essa que ele dizia, que a gente, quando se falou, já se falou aqui na pôr a caneta, tirar a caneta, é que não é só preciso ter coragem não é preciso só ter coragem para não pôr lá a caneta. O problema é quando a gente não põe lá a caneta, não é só coragem, é que a pessoa quando não põe a caneta tem que dizer porque é que não põe e tem que saber. E aqui é que as pessoas pensam que hoje não precisam ser só associados de coisa nenhuma, porque hoje está tudo nas redes sociais e está tudo nos computadores. Não está, não está e não pensem nisso. O contacto que nós temos uns com os outros, o contacto entre as pessoas é a coisa mais fundamental que existe. Esse é isso porque esses anos 80, não havia computador, não havia nada, havia umas fichazinhas que a gente consultava e uns papéis. Tudo isso, se calhar eram mais fiáveis essas fichas e esses papéis do que são os computadores, porque hoje há muita informação, é verdade que há muita informação na net, mas há muita informação que não vale nada e há muita coisa que até a gente vai ao computador e pensa às vezes que está a ler lá uma norma muito engraçada e a ler uma televisão, enquanto se escuta já está a ler uma coisa que é do Brasil ou da América, ou está a ler uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que anda à procura. As fontes são muito importantes, né? Portanto, e a ATAN, isto não é só estar a puxar a brasa à nossa sardinha, mas a ATAN é uma fonte muito credível, né? Portanto, eu estive ali, trabalhei ali uns anos e trabalhei com várias pessoas e é uma coisa, temos que ser muito honestos e muitas vezes não se escreve o parecer, nem se diz qualquer coisa de ânimo leve, as coisas têm que ser ponderadas, porque às vezes apetecia nos dar um parecer a favor desta ou daquela situação e muitas vezes não, quer dizer, não há condições, quer dizer, é assim. Estica-se a situação até onde se pode ir em alguns casos, mas há situações que não há fundamento para aquela situação. Eu hoje vi muito bem que fazer as analogias para aquela situação do gabinete e da situação da maternidade. Acho que quando há uma lacuna a gente tem que integrar, tem que arranjar uma situação e para integrar a lacuna e resolver o problema, e penso que foi otimamente resolvida aquela situação e acho que nenhuma inspeção vai levantar um problema de resolução daquele problema naqueles termos, seja pela substituição, seja pelo trabalho temporário, seja por outra situação qualquer. Agora elas têm que ser fundamentadas. Assim, se as pessoas não tiverem as fontes, não tiverem essa ilusão, não é através das redes, não é no isolamento, não é consultar o computador para a ação. Até é essencial. E é as RAPs, é os colóquios, assim, nós víamos aqui, por exemplo, agora é assim, eu vi o teu Sr. Presidente da Câmara de São José foi aqui, as portas abertas, eu não posso deixar de vos contar isto, porque assim, porque eu fui um interveniente, eu e o Sr. Vila Dias fomos os dois intervenientes diretos nessa situação. O município de São José hoje é um município muito aberto e que muita gente vai aos colóquios, mas vocês não sabem, mas eu vou-vos contar uma situação muito engraçada aqui do município de São José. Aqui nem sequer uma RAP se conseguia fazer, nem chegar ali à porta do município, sequer. Aí há pessoas que se calhar alguns nem cá estavam, vocês, mas pronto, é que isto é assim, se eu vier eu é que tratava aqui, porque eu não conhecia os presidentes, punha o meu presidente a tratar-me do assunto. Lá você tem que falar com o seu colega dela, que temos que lá fazer uma RAP nesse município, assim. Muitas vezes o meu presidente é que tratava do assunto. E eu disse, ó, Sr. qualquer dia fazemos uma RAP em São José. Isso ainda tem as hipóteses. Aí nem conseguimos lá entrar. Eu já fiz contactos com este, aquele, o outro. Dizem-me logo que não. Você não sabe tratar disso. Ele vai tratar disso. Estamos um jantar.
conseguias lá marcar uma rápida e pago-te o jantar. Ah, então já está, a pagar o jantar não dava nada. E passado pouco tempo, cá fizemos a rápida em Souzelo e aquilo até correu muito bem. Passado pouco tempo, houve eleições, foi logo abordado, porque depois entretanto mudou de presidente, foi logo abordado porque o presidente veio para cá, pois, daram a fazer lá uma rápida e tal, a promover o outro e tal, e agora também quer. Nossa, e vocês sabem que temos feito aqui vários eventos, mas se calhar mais se virem, temos feito mais do que temos feito noutros municípios, e a maior parte deles são a solicitação dos presidentes. Não, o presidente aqui da Câmara de Souzelo vai nos solicitando que a gente faça aqui e é bom, se calhar noutros. E o que quer dizer com isto é isto, não é crítica, não é uma realidade de que se houver o contacto certo, na hora certa, pelas vias certas, as pessoas se calhar abrem-se a porta e é bom para o município, é bom para os trabalhadores e é bom para a associação. Portanto, se calhar e aviso, o processo é ao contrário, não quer dizer, os trabalhadores de aviso, se calhar se quiserem ir aos colóquios, vão lá mesmo, não, eu dou os conteúdos das pessoas, não vão aos colóquios e às rápidas, é porque não quero. Porque continuo a sei como é que aquilo funciona e muitas vezes havia rápidos e dizia às pessoas, então não querem ir à rápida, quando tiverem 2, 3 pessoas, não vêm é porque não querem, e não vão ao colóquio é porque não querem. Pessoas a que deixaram de ir, não vão porque não querem. Pronto, mas isso é outra situação, não sei porquê, mas pronto, há alguns que não. Agora é assim, se calhar, no campo das vacas gordas, o município pagava tudo. Ela não paga tudo, mas é capaz de pôr lá um carro, é capaz de pagar as das custas, as pessoas que já caíam mais ainda. Mais. A gente às vezes também tem que ter alguns sacrifícios. Portanto, eu acho que já me alonguei, já houver outra ronda. Ora então, muito obrigado. E eu, portanto, já esperando aquilo que tem vindo a acontecer, escrevendo umas coisas de forma diferente para completar. E em primeiro lugar, começo por agradecer à Direção da ATA o convite para aqui dar a minha opinião, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Souzelo pela recepção, bem como a toda a organização. A ATAM, para mim, por um lado, tem sido uma mais-valia. Um meio para atingir objetivos, uma aprendizagem contínua, uma valorização e realização pessoal e profissional. Por outro lado, tem contribuído para o desenvolvimento. Desculpa, mas o nosso motorista tem que ir para uma formação e depois vão chegar a tempo. Boa viagem. Obrigado e até à próxima. Obrigado. Por outro lado, tem contribuído para o desenvolvimento, a formação profissional, a inovação, o património, bem assim como a implantação, expansão e prestígio de um municipal. Em 1989, comecei por participar nas rádios. E agora volto um pouco à minha história. Portanto, a Câmara Municipal de Alter do Chão tinha gente na tesouraria, naquela altura, em regime de substituição, há muitos anos. E o Presidente começou a ser pressionado, passa o termo, para ter que abrir o concurso. Concurso que abriu várias vezes e ficou deserto. Ficava certo porque as pessoas, por uma razão ou outra, não se candidataram. Até à altura em que eu me apercebo que saio da minha casa e o mercado municipal é mesmo em frente, e eu percebo-me que tinha aberto o concurso outra vez para a tesoureira da Câmara. E havia um problema que eu estava a ter. Porquê? Porque a Cudelaria de Alter foi Cudelaria e estava a deixar de ser. Ou seja, na altura a Cudelaria era uma coisa e passou a ser só cavalos. E aquilo que se perspectivava é que a maior parte dos funcionários tivessem que ter um outro caminho. Como eu lá estava e a minha mulher, pensei 2 vezes e assim, se calhar está aqui a oportunidade. Entretanto, candidatei-me, toda a gente pensava, inclusive o Presidente, que seria a minha mulher, que era a mulher, a Cudelaria de Alter, dista a 3 km de Alter, que seria a minha mulher e não eu, mas não, fui eu. E então aqui começa a minha história. Preparei tudo, 10 minutos antes do termo digital é um colega, antes do termo do concurso, apresentei-me com originais duplicados para o concurso e a primeira coisa que eu percebi é assim: tu não podes concorrer. Foi logo a primeira. É que nem me perguntaram a ordem. Não podes concorrer, mas não posso concorrer porquê? Porque na altura a legislação dizia que para concorrer para tesoureiros tinha que ser terceiro oficial com 3 anos classificado de bom. E eu fui conhecido pela vírgula, porque assim estava vírgula segundos oficiais. Ora, se eu era segundo oficial, entendia os meus colegas que nem eram do júri, nem tinham nada a ver com aquilo, que é que não podiam concorrer? Porque não queriam lá. Isto aqui vamos ser claros, porque poderíamos ser, se calhar, alguns vice instalados. Pronto, essa foi a primeira parte. A segunda parte, concurso, tudo bem, concorremos 7, só aparecia eu.
E o júri diz assim, o senhor só parece que nem vale a pena estar a fazer as provas. Não. Para que amanhã não digam que sou amigo do presidente ou do vereador ou do estadista, eu venho para cá as provas e fiz as provas. E, portanto, acabei por ser eu o tesoureiro. Qual é o meu espanto? Que fui deparado com situações que não esperava na tesouraria, que tiveram que ser resolvidas nesse dia para eu voltar no outro dia. Não vou pormenorizar o que é que havia, mas tive que o presidente só disse a quem estava, regulariza lá aqui a situação, porque o senhor tem que vir amanhã, porque eu assim que estava a tomar posse estávamos já a ir embora. Disse eu, com isto, nem pensar. E portanto regularizaram a situação, eu no outro dia entrei e fui para o serviço. E comecei o serviço, obviamente que vinha de um serviço público que é diferente das autarquias. E havia, nomeadamente, serviços, nomeadamente execuções fiscais, que eu nunca tinha feito. E problemas que eu também desconhecia. O que é que acontece? Uma altura aparece-me um advogado a pagar águas já, portanto, é de laje. E eu nunca tinha feito aquilo. Digo assim, bom, agora estou aqui a trabalhar no meio disto. E disse ao senhor, olha, o senhor se não se importa, eu vou resolver o problema, o senhor vá-se embora, que eu pago, e depois o senhor quando ficar voluntário. Portanto, eu estou numa situação, e assim foi. Portanto, comecei a tentar integrar nos serviços. E aqui começa a ATAN. Começa a ATAN que eu começo-me a perceber a necessidade que tive de ir à primeira RAP. E vou à primeira RAP, pronto, comecei a partir daí, sozinho e com poucas ajudas, em casa, a ter que estudar, a ter que ler, a ter que me valorizar a mim próprio, porque as ajudas foram poucas ou quase nenhumas. E, portanto, esta é a minha primeira história, como é que começa. Mas, nessa questão das execuções fiscais, tenho uma mais engraçada. Quando vou pedir à Secretaria apoio, porque eu nunca tinha feito aquilo, e eu, uma pessoa que até era da minha idade, tínhamos entrado na tropa juntos, tínhamos passado momentos difíceis, o que me disse foi desarrasca. Tu é que fostes? Desarrasca. E eu tive que me desarrascar e tive que resolver a situação. O que levou, repito, à determinação de, a partir daí, disse. Quando me disseram não ajudava, eu só disse assim, e ainda hoje recordo, cuidado que eu estou nas veredas, ai de vocês, quando chegar à estrada e depressa passarei pela estrada. Agora vamos já pela estrada e pela autoestrada. Em 1989 comecei por participar nas RAPs, Ação de Formação Profissional, sobre várias áreas e matérias, e nos colóquios nacionais até hoje. Várias áreas e porquê está ali um colega. Nunca nenhum presidente de Câmara, e trabalhei com 4, me disse não vais, não podes ir, e era tesoureiro. Nunca, e eu fui sempre a formações das mais variadas áreas, que não só ia apenas para tesoureiros. Nunca tive esse problema. Em fevereiro de 1994, para o Municipal, escrevi o primeiro artigo de opinião sobre a tesouraria no contexto de uma autarquia. E um ano depois, outro sobre tesoureiros municipais que futuro. E aqui entramos noutra questão. Na altura começava, havia uma equiparação dos tesoureiros do topo aos chefes de secretaria. E, portanto, as coisas foram alterando e os tesoureiros passaram a ter também tesoura terceira, segunda e primeira e principais, e depois essa equiparação mexeu um bocadinho. Mas havia alguma equiparação. O que é que isso levou? Há alguma desmotivação dentro da carreira dos tesoureiros, porque havia isso, eu próprio, portanto, a uma determinada altura senti isso e consegui, e nessa altura os chefes de secretaria, isso se recorda, começaram a poder ser chefes de repartição e alguns chegaram a chefes de divisão, em alguns casos. Enquanto os tesoureiros não passaram de tesoureiros. Só com a última legislação, e foi no meu caso, passei a coordenador. Portanto, quando saí a coordenador, e muito bem, eu não estava preocupado em ser chefe de repartição, que ofereceram várias vezes essa possibilidade. Mas eu não era o dinheiro que contava era a posição, isso é que me sabe. E o ano depois, tesoureiros municipais que futuro. Pelo primeiro, em 2008, a quando da comemoração dos 25 anos, fui um dos recordados como figura e factos do poder local e o senhor também. Em junho de 1995, reuniram-nos nas instalações do CEF em Coimbra tesoureiros altares de todo o país. Manifestaram a intenção de ser criada uma associação de classe, que veio a denominar-se ANTAL, Associação Nacional dos Tesoureiros da Administração Local, da qual fui um dos 3 fundadores, o seu presidente da direção eleito, e sempre reeleito, até 31 de dezembro de 2022 foi quando demos por fim a associação. E porquê? Porque já não existem tesoureiros, não fazia qualquer sentido. O que nunca pôs em causa, nunca pôs em causa as boas relações interassociativas e pessoais, muito pelo contrário, foram reforçadas. Em 1995 e 96,
por convite do seu Presidente da Direção, o Sr. Artur Vieira Dias, participei em conjunto em reuniões na DGAL sobre várias matérias com os respectivos diretores-gerais. Quando havia matérias das carreiras, da funcionalidade, o Sr. Vieira Dias telefonava e dizíamos: estás disponível, podes vir, vamos só dar a nossa opinião, e nós íamos, porque a Associação tinha, na verdade, o peso que tinha, e nós lá íamos dar as nossas opiniões do POCAL, das carreiras e categorias, das finanças locais e tantos outros. Nessa altura, por sugestão do Sr. Vieira Dias, candidatei-me e concluí o curso de formação pedagógica de formador. Foi ele que me incentivou a fazê-lo, porque havia a necessidade de gente para dar formação prática. Através do CEFA, passando a ser convidado pela ATA para monitorar ações de formação profissional prática sobre as tesourarias no contexto de uma autarquia e respectiva gestão. Foram décadas e dezenas de ações a centenas de colegas de todo o país, independentemente das idades, funções, escolaridade ou graus académicos, sim, porque no final das minhas ações passei a ter mais gente licenciada do que, portanto, os oficiais administrativos. Em 2012, fui convidado pela ATA para ser um dos oradores no seminário realizado em Leiria. Em 2017, anos depois de estar aposentado, voltei a ser convidado pela ATA para ir dar uma ação de formação à Beja e hoje aqui estou a recordar. Recordar é viver e o poder local, obviamente agora de forma diferente. Agora vivo de forma diferente. São gostos, cada qual vive os seus e à sua maneira. O passado é esse mesmo e o futuro a Deus pertence. Porém, quem ignorar o passado e não viver o presente, o futuro será mais incerto, porque as dificuldades na administração local são cada vez maiores. Uma pessoa informada, e daí estas ações, vale por duas. As RAPs, as ações de formação, os colóquios, também servem para a troca de ideias e ideais num convívio interpessoal que se quer profícuo. Porque também se tira para além daqui dentro, depois lá fora, também é importante a troca de impressões, a troca de ideias, a troca de ideias, isso é muito importante. Por tudo isto, cobridos 25 anos, foi um gosto voltar aqui à Câmara Municipal de Souzelo a falar do papel da ATAM nas autarquias locais. Aliás, o que em determinada altura fiz pelo Conselho e por outras razões, aqui no Conselho. E agora voltando relativamente aos associados. Portanto, para mim, fiz um levantamento, obviamente tive propriedades, e entristeceu-me saber que, por exemplo, a nível do Distrito de Porto Alegre, há 135 associados. Passa a ser 136 para já. E de Évora, lamentavelmente, o Distrito de Évora nunca foi receptivo com a ATAM. Tem apenas 43 associados, o que é de lamentar. Portanto, veja lá que anda há 34 anos e cada vez mais vejo isto. Relativamente àquilo que foi dito, e Porto Alegre, sem dúvida, era o concelho que tinha mais associados. E a partir daí Souzelo, mas Souzelo, que me recordo, e tenho isso bem presente, em 1992 só tinha uma associada. Em 1998 passou a ter 5, e a partir daí tem vindo a melhorar, e tem vindo a participar, e bem, porque é esse o caminho, e é através da ATAM e destas RAPs e dos colóquios que muito se aprende, e muito se ajuda a valorizar cada um de nós. É assim que eu fiz o meu percurso. Muito obrigado a todos. Não sei se já estamos um bocado adiantados na hora. Se querem colocar aqui alguma questão aos nossos históricos oradores da ATAM. Ou então podemos fazer aqui uma pequena partilha muito curta para depois... Passou-me aqui, porque não posso dizer. Relativamente aos tesoureiros, tenho-vos a dizer uma coisa. Os tesoureiros, como sabeis, com o POCAL passaram o quê? Das reuniões que nós tivemos na DGAL e que explicámos aos seus diretores gerais a funcionalidade dos serviços, pelo POCAL houve muitas direções, como sabem. E os tesoureiros passaram a ter um estatuto que não tinham até então. Estatuto que lhe permitia a afirmação. Portanto, este que aqui está, funcionário, está o meu colega, nunca ninguém me pegou nos dedos para fazer uma assinatura quando ele duvidava de qualquer coisa que vinha mal instruído. Voltava para trás. E uma vez que voltou para trás e me disseram assim: o senhor está sujeito a um processo disciplinar, se me chega uma folha, vão buscar uma resma. Isto que está aí põe em causa este pagamento, porque isto está a construir uma barragem e não, isto não é um fornecimento contínuo.
a jurista, coitada, atrapalhou-se e termina assim. O presidente e o vereador só lhe foram lá para dentro, não calhou. Mas o Maria Helena não assinou e não pagou na altura. É preciso afirmação, é preciso saber dizer sim e não. Hoje é diferente, Hoje tudo é diferente. Não sei se há mais alguém que queira fazer algum comentário. Penso que o Moraes Jorge queria matar. Não, eu queria botar só uma coisa. É para mostrar a vivência que há entre os sócios da associação. E eu partilho isto desde sempre, desde o início. Não é? Eu neste momento até sou, por coincidência, o sócio mais antigo. Sou sócio número 7, não é, Gina? Sou sócio número 7. Os outros já foram. Eu estou na calha. Mas para ver as relações que havia mesmo entre os dirigentes, quer dizer, nós temos uma relação espetacular entre todos. E ajuda muito. Quando há muito problemas, basta ao Vieira Dias. O Vieira Dias arranjou muitas situações no país, ajudou muitos colegas, não sei se está aqui algum que tenha ajudado, mas o Bicha sabe que ele ajudou muitos colegas, está com colocá-los em câmaras e tudo. Era um homem espetacular. E eu espero que aqui o nosso amigo Marcelo, já vi que ele tem perfil para isto e tem caráter, também, como ele disse há bocadinho, vai ajudar toda a gente que seja associada. Isso eu não tenho dúvidas. Ele é um homem firme, é transmontano, como assim? Transmontano, fibra, é fibra, e eu acho que estamos no bom caminho com o Marcelo. Eu peço realmente que ajudem o Marcelo. Eu, estou bicha, não é? Não sou preciso, estou também, não é? Não sou conforme esta dela. Exatamente. Mas, não é só o Presidente da Direção a ajudar os sócios. Os sócios também têm que colaborar e têm que ajudar. E é isso que forma a associação, tornando-nos uma família. Eu acho que isto é tudo uma família. É aquilo que eu penso da associação da ADAM. Muito bem. Vamos terminar, a hora já vai longa e passou muito depressa. Foi um momento inesquecível para nós. Acho que estas estruturas vão ser repetidas. Mas há uma coisa que para nós é fundamental, é que a ATAN só se faz com pessoas. Se faz-se com pessoas para depois as pessoas beneficiarem do trabalho da ATAN. Pessoas com pessoas e para as pessoas. E nós, neste momento, posso-vos dizer que já tomamos uma decisão de alargar, porque também nos parece aquilo que o eventual, como é que é esse? Eventual permanente. Quer dizer, um avançado está numa Câmara e está um eventual permanente. Não podia ser associado à ATAN. Neste momento já pode. Porque nós achamos que esses trabalhadores, que às vezes até estão com vínculos inadequados, não podiam ter o apoio da ATAN porque os estatutos não permitia que esses trabalhadores, que eram verdadeiros trabalhadores, pudessem ser associados à ATAN. Depois também estamos a dar um apoio importante aos trabalhadores das freguesias. Porque se há municípios pequenos que não têm apoio, agora imaginem como é que as freguesias têm que cumprir a mesma legislação que os municípios e as freguesias mais recônditas do país, como é que elas estão. Nós temos um protocolo que estamos a celebrar com muitas freguesias, começamos essa iniciativa há pouco tempo, já vamos com 15 protocolos, com freguesias pequenas e grandes, para darmos apoio às freguesias e apoio formativo aos trabalhadores das freguesias. E o Sr. Secretário de Estado elogiou muito essa nossa atitude e disse muito bem, vocês, é isso que nós queremos, etc. Depois estamos a tentar fazer guias técnicos, para que vocês poderem ter guias que rapidamente, com uma consulta sem ser numa noite de insónias, poderem perceber quais são os procedimentos que devem ser feitos. E depois o apoio permanente, aquilo que o Moraes Jorge disse, esse é o nosso caminho. Nós temos que fazer mais rápidos, temos que prestar mais apoio, temos que dar mais formação, temos que permitir que os associados beneficiem de mais conhecimento em todas as áreas. Por exemplo, eu só vos posso dizer, não é para vos assustar, o Código dos Contratos Públicos vai ter uma alteração. O regime jurídico da urbanização e edificação vai ter uma alteração. A lei das finanças locais já teve uma alteração esta semana. O regime jurídico dos planos vai ter uma alteração. A lei das autarquias locais parece que vai para o lixo e vai entrar em vigor uma nova lei. Ou seja, isto está sempre a mudar. E, portanto, qualquer trabalhador, seja assistente técnico, seja técnico superior, seja dirigente, não falo dos assistentes operacionais, mas qualquer dia também já sabemos que há assistentes operacionais que estão a fazer trabalho administrativo e estão a correr esses riscos, e temos de ter cuidado com isso, estão sempre no fio da navalha. Portanto, e nós o que queremos é que vocês sintam que a ATAN é solidária e útil para a vossa valorização e o vosso profissionalismo. Se nós conseguirmos fazer isso, eu acho que qualquer trabalhador não é pela cota que paga que deixa de ser associado à ATAN, tem os apartamentos,
tem o municipal, tem as revistas gratuitas, tem o apoio jurídico gratuito, tem o gabinete de estudos, tem o contacto telefónico, tem a rede, e nós vamos alimentar essa rede para que os trabalhadores possam mandar informações uns para os outros numa rede que a ATA vai criar, e acho que vamos ter que fazer isso. E, portanto, eu espero que daqui, para além da nova associada que entrou hoje, que nós possamos ter mais associados, porque o nosso objetivo era só este, pelo menos travar o fenómeno. Porque assim, passado 4.000, e quando pegamos na associação já estava com 1.780 ou 1.800, e quer dizer, se continuamos nesta espiral, qualquer dia não faz sentido existir a ATAN. Nem temos peso em lado nenhum. Portanto, nós temos que travar. O AMC. Exatamente, nós temos que fazer aqui. Temos que virar isto. Mas atenção, nós temos que virar isso connosco, com todos. Não é com o Presidente da ATAN, nem com a direção da ATAN, é com todos. E eu posso-vos dizer que a estrutura política olha para a ATAN com respeito, porque sabe que tem história, 44 anos, sabe que tem valor científico, mas deixou de ter aquilo que mais nos assusta, que disse o Dr. Mário Soares aqui ao meu amigo. Quantos são? Se nós dizemos que somos 4.000 ou 5.000, aí ele treme. Se eu digo, 1.500, está bem. E no colóquio, 200, está bem. Não interessa. É verdade isto. Portanto, reparem, Marcelo Rebelo de Sousa, eu já fui à presidência, fui recebido, e muito simpático, não foi recebido pelo Sr. Presidente da República, foi recebido pelos seus assessores, ele sabe quem é a ATAN. O Marcelo, olha, vamos fazer uma coisa que eu acho que é... Sabe quem é a ATAN? Que a gente pediu alguns Fazer parceiros que eles falam bem. Não, nós vamos fazer uma exposição com as primeiras páginas de todos os municipais. E vamos colocar essa exposição num colóquio. Certo? Essa ideia já vai ser implementada. Portanto, isso é que faz parte da história da associação. Estão lá desde o número 1 até ao último número do municipal e vamos pôr isso em exposição. Os mais novos percebem bem a história, os mais velhos ficam contentes por ser respeitada a história e nós ficamos contentes porque essa é a vida da ATAN. Portanto, nós vamos fazer isso já no próximo colóquio de Beja. Só no outro. Mas no de Beja há uma coisa que isso é certo. Nós vamos ter o hino da ATAN. Nós estivemos com o Mário Marcos, que é o associado histórico, fomos falar com o maestro de Santarém. O nosso coordenador jurídico é um homem multifacetado, para além de jurista da ATAN e coordenador, é escritor, tem livros editados e também é músico. E ele deu umas pinceladas decisivas no hino, deu umas pinceladas decisivas na letra do hino e neste momento está estabilizado. Portanto, Se for preciso cantar esta nova Olha. tem boa voz. Já temos problema com o colóquio. agora, é assim, coisas que, para além do colóquio que é aqui perto, que eu gostava de ver nesse colóquio, nós vamos ter o segundo encontro nacional de dirigentes autárquicos. Perguntar-me-ão porque é que nós estamos a fazer os encontros nacionais ou em Condeixa, ou em Leiria, ou em Coimbra. Porque para nós podermos beneficiar da presença de todos os trabalhadores do país, temos que procurar centralidades, não é? Não podemos pôr isso em Faro ou em Chaves, temos que pôr no centro do país para que seja mais justo para todos. Segundo, este ano, pela primeira vez na história da ATAN, vamos fazer o almoço de Natal dos associados. Confesso que eu acho que o almoço de Natal não é da direção. O almoço de Natal é de todos. É claro que posso admitir que no primeiro almoço de Natal não tenhamos 1000 pessoas no almoço. Admito que não. Mas temos que fazer esse caminho. Não podemos é só fazer um almoço para nós. Não é? E, portanto, nós vamos fazer a publicação com inscrições. Já falamos com os dois delegados de Santarém e de Lisboa, porque o primeiro almoço será nessa zona. Já estamos a tentar falar com os restaurantes para fazer preços mais acessíveis e depois vamos colocar isso. E atenção, eu quando ia para a ATAN, e nem sonhava ser presidente da ATAN, nem sonhava ser presidente da Assembleia Geral da ATAN, aquilo que mais gostava, para além de ouvir os bons oradores, era depois ir almoçar com os craques. Que eu estava a dizer, eu parecia um puto, não é? E eu via assim um professor, ou o Vieira Dias, ou alguém que era uma referência,
Eu ficava com aquilo, às vezes entrava mais rápido aquilo do que estar em casa a ler 10 livros de direito administrativo. E essa informação é que me ajudou por um lado, a ter gosto. Gostar, porque se uma pessoa não gosta do que faz, dificilmente poderá ser bom profissional. Não é? Se uma pessoa dizer cada vez que leio um livro de direito não consigo lê-lo porque não gosto, também não ando aqui a dizer nada. Mas esse gosto cultiva-se. E a ATAN tem que voltar a isso. Tem que ser uma associação onde está na mesa e não há elitismo, não há vaidade e as pessoas partilham informação. E vocês, por exemplo, hoje eu estou aqui, amanhã estamos a jantar e estaremos informalmente a jantar e durante o jantar podemos partilhar toda a informação. Falem de coisas pessoais, coisas profissionais. E isso é que faz a massa crítica da nossa associação. E é por aí. E portanto eu conto convosco no sentido de construirmos este caminho. Está bem? Obrigado a todos, obrigado por esta chamada. E obrigado aos nossos históricos e ao Ricardo, que é também um responsável pela organização desta roda. Obrigado.